Olá, sexta-feira chegou, dia 31 de agosto de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Comissão de Relações Internacionais da Câmara debate a importância do transporte de carga aérea internacional e os desafios do setor da aviação civil. Vereador Carlinhos Camelô quer explicações sobre o possível plano de concessão da área do entorno do Terminal Central para o comércio. Vereador Eduardo Magoga pede ao Executivo a alteração de linha de ônibus no bairro Colina das Nascentes. E no esporte, hoje é dia de Série B. Hoje é dia de Ponte Preta, a Macaca recebe no Moisés Lucarelli o Vila Nova. Olha só, acabou há pouco a primeira parte do segundo seminário Caminhos contra a Corrupção Local. O evento contou com a palestra do procurador da Lava Jato, o Carlos dos Santos Lima. O repórter Michel Amorim acompanhou atentamente e conversou com o procurador. Hoje aqui na Câmara, então, a gente está tendo o segundo seminário, né, que vai debater bastante aí sobre a corrupção e um tema muito importante que não pode deixar de lado, né? Sim, o tema da corrupção hoje é um dos mais importantes. A Operação Lava Jato trouxe à tona esse tema, ela não vai resolver o problema da corrupção e nós, como sociedade, precisamos discuti-lo. Como é que faz renovação na política? A renovação na política depende muito de transformarmos o nosso sistema político para ser mais barato, possibilitar que as pessoas tenham condição de se lançar candidatos, mas também por maior democracia partidária. As novas medidas contra a corrupção propostas pela Fundação Getúlio Vargas trazem medidas que trarão maior democracia nos partidos, e isso é essencial para a renovação. Não sei se a gente pode falar eliminar 100% a corrupção. Existe aí, então, tópicos, um caminho, né, que a gente tem que seguir? Como é que a gente faz? Nós precisamos controlar a corrupção. Não existe eliminação da corrupção, porque ela está essencialmente nas relações sociais. Ela se estabelece em qualquer tipo de relação social. Entretanto, nós temos que controlar o poder. Todos os mecanismos que são úteis para controle do poder, eles limitam a corrupção e nós precisamos fortalecer instituições e mecanismos de controle. E de que forma que a população pode também participar, tanto para a gente resolver o problema da corrupção e também de renovação política? Eu quero que a população pergunte para os seus candidatos o que eles entendem sobre esse fenômeno da corrupção, qual é o posicionamento deles, se eles apoiam essas medidas, se eles têm um histórico limpo, eles já estão processados, já foram envolvidos nesse tipo de caso. E escolham bem. Na última quarta-feira, o vereador Marcelo Silva, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, realizou um debate sobre a importância do transporte de carga aérea internacional e as adversidades do setor da aviação civil. Na sexta reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, presidida pelo vereador Marcelo Silva, o tema discutido foi transporte de carga aérea internacional e os desafios do setor da aviação civil com seus investimentos privados e concessões aeroportuárias. Uma mesa com 6 figuras do mais alto gabarito que pudemos debater por mais de 2 horas todos os aspectos envolvendo cargas aeroportuárias, aeroporto de Viracopos, investimentos na região, a economia. Para falar sobre os assuntos, a comissão convidou o professor da Unicamp, do curso de Administração Aérea de Comércio Exterior, Cristiano Morini, o vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, Sindasp, Elson Ferreira Isayama, o presidente da Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil, Robson Bertolossi, o diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, Ricardo Miguel, e representando Emerenciano Baggio e associados, Robertson Emerenciano. Foi uma reunião muito produtiva, muito importante, debate do mais alto nível, tratando especificamente do fluxo de cargas, fluxo de passageiros, dando dados muito específicos de como fazer, o porquê que Viracopos está muito aquém da sua capacidade, o que falta, enfim, foram muitos assuntos debatidos por mais de 2 horas, eu tenho certeza que está engrandecendo muito a nossa comissão.
A expectativa do parlamentar é envolver vereadores da região metropolitana de Campinas. O aeroporto de Viracopos ele atinge muitas cidades e tem também toda a parte de mobilidade, né, para se chegar ao aeroporto que vão diretamente envolvendo Indaiatuba, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo. Então, se nós formos aqui ver, são mais de 20 cidades que têm total interesse que o aeroporto de Viracopos retome aí a economia, que gire a região. Isso só vai fortalecer todas as cidades aqui da região metropolitana de Campinas. Hora de estreia no Câmara Notícia, o quadro Meu Bairro na TV, a partir de hoje vai ser exibido dentro da primeira edição. Toda semana a repórter Graziele Gerondi vai estar ao vivo em um bairro de Campinas para mostrar curiosidades, histórias que provavelmente você não conhece. Então, vamos saber onde está você, Grazi, em qual bairro? Eu sei que é um lugar sagrado. Boa tarde, nós estamos sim num templo sagrado, é o templo budista, um dos poucos templos aqui de Campinas, né? E esse templo ele fica no Jardim Olina, é um bairro que fica na região norte de Campinas, próximo da rodovia Anhanguera. Aqui próximo também temos o Jardim Chapadão, temos o Balão da Boche, que é bastante conhecido. E esse bairro ele é bastante conhecido por ter uma comunidade grande de ciganos. Mas tem muitas outras curiosidades e uma dessas é o templo em que nós estamos e é sobre isso que eu converso agora com o Junsho Yoshikawa, bispo do templo Rentokuji. Junsho, o budismo ele veio aqui para o Brasil junto com a imigração japonesa. O que é o budismo exatamente? Olá, Grazi, boa tarde a todos. Muito obrigada a visita de vocês aqui no nosso templo Rentokuji. O budismo é uma religião onde nós praticamos a meditação justamente para alcançarmos essa paz espiritual, esse equilíbrio espiritual que nós chamamos de estado de Buda ou estado de iluminação. E é justamente por causa dessa iluminação que todos nós almejamos que em 1908, há 110 anos atrás, junto com um monge chamado Ibaragi, o budismo veio ao Brasil nesse primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kasatomaru, para oferecer esse equilíbrio espiritual aos imigrantes japoneses que estavam vindo para o Brasil para uma nova vida. E aqui vocês usam alguns elementos que são não tão comuns do que a gente está acostumado a ver, né? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho. Tem um sino, por exemplo, no altar, né? Sim. Ao centro, aqui os nossos elementos do nosso altar sagrado budista, ao centro um quadro, dentro desse quadro mandala, a imagem sagrada com o mantra da iluminação. Depois abaixo, do lado esquerdo, o que parece uma panela, mas não é um sino budista, onde nós utilizamos dentro da cerimônia budista para oferecer esse som, o ecoar do som do sino budista, para que possa estar trazendo mais o apaziguar do espírito. E vocês já estão aqui no Jardim Olina já há algum tempo. Aqui tem bastante orientais, né? Sim, o templo Rentokuji aqui no Jardim Olina, ele foi estabelecido há mais ou menos 20 anos atrás. Desde então, nós viemos aqui realizando essas atividades religiosas e aqui no Jardim Olina também, além da comunidade cigana, a comunidade japonesa também é bem grande. Existe bastante orientais aqui nesse bairro. Tá certo, obrigada, bispo, por ter nos recebido aqui no templo. E olha, amanhã tem o programa Meu Bairro na TV especial. Nós vamos trazer mais curiosidades sobre o Jardim Olina. A gente vai ter uma entrevista com um homem de 99 anos que no dia 25 de dezembro ele vai fazer os seus 100 anos, um homem centenário que já vive aqui no Jardim Olina já há um bom tempo. Além disso, nós vamos ter também, vamos falar sobre a Associação Okinawa, que é uma associação de japoneses da cidade de Okinawa, no Japão, e que nessa associação eles têm aulas de karaokê. Olha só que curiosidade mais legal, né? E também nós temos ainda a receita da rosquinha Samanta, que vai ser feita aqui por uma padaria aqui no bairro. E é com você, Gabriel. O vereador Carlinhos Camelô quer explicações do Executivo sobre o possível plano de concessão da área do entorno do Terminal Central para o comércio.
Os trabalhadores informais que atuam no entorno do Terminal Central em Campinas estão preocupados com boatos que estão correndo na região sobre uma possível concessão da área do terminal para a exploração por uma empresa. Nenhum plano desse tipo foi divulgado de maneira oficial pela Prefeitura, mas o vereador Carlinhos Camelot protocolou na Câmara um requerimento justamente para cobrar do Executivo uma resposta sobre o assunto. A gente está pedindo informações sobre a concessão do Terminal Central. Por quê? Porque existe um falatório há tempos atrás que ia ter uma concessão ali. Se tem uma concessão em torno do Terminal Central, a gente quer saber as informações. Por quê? Porque existe um comércio em torno do Terminal Central. Então a gente quer saber se tem algum projeto, se já tem uma cogitação de projeto, alguma coisa assim relacionada a isso. Segundo o parlamentar, cerca de 300 informais trabalham nas barracas instaladas no Terminal Central e a preocupação é com relação ao futuro. A preocupação da gente é que chegue um projeto de última hora aí e fala, ó, é dessa forma, entendeu? Então nós não queremos ser surpreendidos com essa questão, nós queremos ter as informações, andar junto, acompanhar e fazer um projeto onde que seja bom para ambas as partes. O Poder Executivo tem o prazo regimental de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder aos questionamentos. O vereador Carlinhos Camelot quer uma solução para que os trabalhadores da região possam atuar normalmente. Eles têm que dar uma solução para aquilo ali, porque se falar hoje de arrancar os camelôs dali, tudo, entendeu? A cidade vira um caos, porque as pessoas estão ali consolidadas há 25 anos. Então nós não estamos falando de 1 ano, 6 meses, são 25 anos consolidados. Ali a pessoa tem a carteirinha, tem tudo ali para trabalhar naquele local. Então, o que for ser feito naquela região tem que ser comum acordo entre os permissionários, entre os camelôs que estão ali na área e o poder público. Moradores do residencial Colina das Nações estão pedindo a alteração do itinerário da linha de ônibus que passa pelo bairro. O vereador Eduardo Magoga apresentou na reunião ordinária da última quarta-feira um requerimento que pede ao prefeito Jonas Donizete informações a respeito da linha 216 de ônibus que serve o bairro Colina das Nascentes, no distrito do Campo Grande. Se eu não me engano, essa linha ela fica no meio do bairro e os moradores estão reivindicando que o ônibus faça uma volta no bairro, para que a distância dos moradores seja encurtada com esse percurso novo do ônibus. Através do documento, o parlamentar quer obter, entre outras informações, se a prefeitura já tem algum projeto para alterar essa linha de ônibus. Marcelo Magoga fala sobre o que o motivou a apresentar o requerimento com a reclamação. Não é bem uma reclamação, os moradores têm ciência de que a linha do ônibus está funcionando, mas assim, eles procuraram para poder aprimorar mais a linha, você entendeu? Foram os próprios moradores do bairro que vieram procurar e estão pedindo as informações dessa linha para ver se podemos melhorar ela. De acordo com o vereador, os usuários da linha temem pela segurança caso ela não seja alterada. De madrugada, no primeiro horário do ônibus, é escuro, então às vezes se torna um pouco falta de segurança do local, você entendeu? Dias de chuva também. Então o ônibus dando uma circulada no bairro atende a todos os moradores. A prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder às questões contidas no requerimento do vereador Eduardo Magoga. Esperar as informações chegar, a gente tem ciência que tem que fazer um estudo, da implantação dessa linha. Assim que o secretário se manifestar, nós vamos dando sequência do projeto da linha. Olha só, termina hoje em campanha de vacinação contra pólio e sarampo. As doses estão disponíveis em todos os 64 centros de saúde de Campinas para crianças com idade entre 1 a 5 anos, mesmo que a carteira de vacinação já esteja atualizada. O último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 60% do público-alvo já foi vacinado. Só para lembrar, tanto o sarampo quanto a pólio são doenças graves e que podem ser prevenidas com a vacina, ok? Em 2018, foram registrados 4 casos de febre maculosa. E hoje o É o Bicho ajuda a entender um pouco mais sobre a relação entre o carrapato estrela e a capivara.
Olá, a capivara é o hospedeiro natural do carrapato estrela, o transmissor da febre maculosa. E hoje o El Bicho explica essa relação entre a capivara e o parasita para que você possa entender um pouco mais e se prevenir contra essa doença que pode ser fatal. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos, causada por uma bactéria chamada Rickettsia, e uma doença que vem se expandindo, a partir da região sudeste para outros estados do país. Na região sudeste, o estado de São Paulo é o estado com maior número de casos, e especificamente no estado de São Paulo, as regiões de Campinas e Piracicaba são aquelas que abrigam o maior número de casos. Os carrapatos costumam ficar nas capivaras, uma espécie de mamífero roedor. Elas são animais calmos que vivem próximo de ambientes aquáticos, mas não são as únicas a hospedarem os parasitas. É nela que ocorre a fase sexuada do carrapato estrela. Então ela é importante para manter o carrapato no ambiente. Não só ela, como outros animais, como os cavalos, as antas, alguns roedores selvagens, alguns marsupiais. Mantém essa população. Agora, a capivara, a relação dela com o agente etiológico da febre maculosa, que é a Rickettsia rickettsii, ela não é de reservatório, e sim de hospedeiro amplificador, como boa parte dos mamíferos que já foram estudados. Os carrapatos se reproduzem rapidamente. Uma fêmea chega a depositar de 5.000 a 7.000 ovos. Mas para que a doença seja transmitida, é necessário que a pessoa seja picada. Há necessidade de que um carrapato infectado parasite, ou popularmente a gente diga pique aquela pessoa. Esse carrapato ele vai ser adquirido durante atividades de lazer, de trabalho. As pessoas muitas vezes podem não perceber a presença do carrapato, e o carrapato, em tese, precisaria ficar um tempo mínimo de 6 horas para que pudesse então picar a pessoa e transmitir a bactéria. Para acabar com a doença, não adianta matar as capivaras. Isso porque elas migram de um local para outro pelos rios. Já foram feitas várias tentativas em vários locais de fazer isso e nenhum funcionou. Porque nós temos as capivaras distribuídas em vários... se você for ver o córrego do Orozimbo Maia, tem populações, o córrego da Norte-Sul, todas as coleções hídricas que estão na cidade têm capivaras. É fruto de um desequilíbrio ecológico, da falta do seu predador natural. Então esses animais estão migrando e se adaptando a essas coleções. Segundo o diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, a solução para diminuir os casos de febre maculosa seria reconstituir os biomas para que elas possam sair das áreas urbanas. Uma solução está na reconstituição dos ambientes natural, da recriação de corredores ecológicos, corredores de mata ligando os fragmentos, para a gente manter uma circulação de predadores. O que nós fizemos? Expulsamos predadores da nossa volta, liberamos esses animais para circularem, eles estão se adaptando ao ambiente urbano, e essa população vem crescendo. Então a gente tem que, de certa forma, reorganizar o crescimento das cidades e reorganizar os biomas, onde ficam esses predadores. Enquanto isso não acontece, é importante tomar alguns cuidados, como evitar áreas de mata, usar calças, blusas de mangas compridas e botas. Também é importante dar preferência para roupas claras. Sempre que se expuser a uma área dessas, fazer a inspeção corporal, no sentido de identificar um eventual carrapato que possa estar aderido e retirá-lo precocemente. E não se esqueça, evite áreas de mato em que possa ter a presença do carrapato. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! E hoje à noite, bem à noite, né? Às 9h30, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli, disposto a reencontrar o caminho da vitória. Depois do empate sem gols no derby, é hora de voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, e o confronto é novamente em Campinas, só que agora contra o Vila Nova, que ocupa a 7ª colocação, 2 pontos acima da Macaca. O técnico João Brigatti tem problemas, muitos. Zagueiro Reginaldo está lesionado, assim como o volante Lucas Mineiro e o atacante Yuri. O artilheiro da Macaca, André Luiz, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Diante de tantas dúvidas,
Mistério sobre os 11 titulares. Uma vitória pode colar a macaca no G4. Uma derrota pode instalar uma crise. Apesar dos desfalques, a Ponte precisa da vitória para não se distanciar do G4. Partida às 9h30 da noite, os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada, tá certo? E hoje também tem vôlei, hein? Às 7h30 da noite, no ginásio do Taquaral, o Renata recebe o SESI. Grande jogo. A equipe de São Paulo lidera o estadual com 12 pontos e os campineiros estão em terceiro com 7 pontos. Entrada, 1 quilo de alimento não perecível, vale a pena conferir o voleibol da cidade. Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!